寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias e minhas redes sociais, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo hoje, a teoria de hoje é: e se a UDT tivesse chegado no poder no Timor-Leste? E essa teoria é uma teoria minha. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? Eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. Mas antes, um contexto. A UDT foi um partido, ou é um partido, não lembro exatamente, né, foi um partido de direita, né, direita conservadora, anticomunista e também, lógico que bem nacionalista, apesar de ter sido criado ali, né, em conjunto com o governo de Portugal da época. Né, e era para eles terem assumido o poder, só que em 1975 aconteceu uma guerra civil ali do Timor-Leste e o Fretilin, né, que é um partido de extrema esquerda, né, socialista, ele acabou tomando o poder e por consequência disso, né, o Suharto foi lá, invadiu o Timor-Leste e saiu só em 1998. Né, mas afinal, como é que seria, né, se a UDT tivesse chegado no poder? É isso que nós vamos ver agora. Então tá, né, Timor-Leste teve sua independência em 1975 e tal, a UDT entra em guerra civil e a UDT acaba subindo no poder. Né, e isso, né, pelo fato da UDT ser um partido de direita e anticomunista, né, faz com que eles tenham apoio ali do Ocidente, né, lembrando que estamos aí em Guerra Fria. Porque naquele período, né, em que a Fretilin tomou o poder, Estados Unidos e Austrália e Nova Zelândia fecharam os olhos ali, né, para o que estava acontecendo na Indonésia, porque era um governo de esquerda tomando madeirada na cabeça. Então, né, nesse caso aqui, se a UDT tivesse chegado no poder, né, provavelmente sim, ainda existiriam ali algumas guerrilhas ali do Fretilin, né, mas eu acredito que a UDT poderia ir contendo. Mas a invasão em relação ali ao Suharto, né? Bem, isso iria ser difícil, né? Porque naquele momento o Suharto tinha como falar do comunismo e coisas do gênero. E que guerrilheiros indonésios estavam indo ali para o Timor-Leste. Só que o que poderia ter acontecido seria o seguinte. Nesse caso, como a UDT seria um partido de direita e também anticomunista, poderia fazer com que, né, o Suharto meio que deixasse isso de lado por um tempo. Porém, eventualmente, né, já vamos supor, né, que no final de 1976, né, o Suharto pensa que o Fretilin pode virar o jogo, né, que pode ter ali indonésios comunistas infiltrados. Então, né, o que poderia acontecer seria meio que, bem, já que o Suharto não teria meio que um apoio, né, para invadir com a desculpa de comunismo, ele poderia acabar invadindo, né, de um modo tipo, vamos fazer uma aliança, né, entre nossos governos, porque eu vejo aí que você está fraco. Então, a partir desse momento, né, o Suharto poderia mandar soldados ali e conselheiros militares para auxiliar a UDT, né? Isso no final de 1976. E, né, a partir do momento em que já tivesse uma quantidade razoável ali de soldados indonésios, né, o Suharto poderia alegar, né, que diversos soldados indonésios acabaram morrendo na mão dos guerrilheiros,
né, e que eles iriam intervir militarmente em conjunto com a UDT, né. Então, a partir desse momento, a UDT e a Indonésia meio que fazem um acordo, né, contra a vontade. Então, ok, né, a Indonésia e a UDT vão trabalhando juntos, né? Só que a partir desse momento, no início aí de 1977, né, a Indonésia meio que já tomou o Timor-Leste de certa forma. Só que, ok, né, eles fingem aí que estão fazendo patrulha e tal, e eles aproveitam aí dessa micro-guerrilha ali que eles deixaram propositalmente para continuar tendo um motivo para lutar dentro do Timor-Leste, porque afinal, se eles acabam com a guerrilha, o que eles fizeram, né, eles meio que não iam ter mais importância e motivo para estar lá dentro. Então, sim, eles ainda vão mantendo uma guerrilha, vão causando uns false flag, vão causando umas explosões, até mesmo sabotagem, né? Isso, inclusive, né, os próprios militares indonésios poderiam acabar sabotando a UDT antes de invadir, né, para falar que eles estão fracos, que eles vão precisar de ajuda e para preservar a fronteira ali, né, da Indonésia para nenhum comunista passar para lá. Então, a partir desse momento, beleza, né, eles estão ocupando ali, vamos dar um time skip. Já em 1980, né, eles basicamente passam a ocupar formalmente o Timor, né? Tipo, antes era só uma desculpa, mas aí eles falam, não, vamos criar bases aqui para nos proteger e proteger você. Ok, a partir desse momento vai seguindo guerrilhas aqui e ali, né? Muitas pessoas, né, poderiam acabar vendo a UDT como um partido fraco, um partido traidor, por deixar, né, os indonésios meio que tomar conta do país. Então muitos deles aí podem ir para um outro tipo de guerrilha, né, uma guerrilha nacionalista, o que abriria mais ou menos uma segunda frente, né, ia ficar mais ou menos um triângulo, né, Indonésia e UDT iam ter que combater as guerrilhas nacionalistas e comunistas, que em compensação a essas guerrilhas comunistas e nacionalistas iam se degladiar entre si. Então, meio que o Timor-Leste passaria por um momento turbulento nos anos 80. Eu acredito que até 88 estaria, sim, uma grande insurgência, né? Só para não falar uma guerra total, mas seria basicamente uma pancadaria. Não seria necessário o uso aí de força aérea, também não seria o necessário uso aí de marinha. Na verdade, o uso da marinha seria necessário, né, mais para evitar que estrangeiros viessem intervir, né, e registrar as coisas que estão acontecendo, né, se é que vocês me entendem. E vocês devem estar pensando, tá, mas eles não vão protestar na ONU, Timor-Leste? Vai, só que pelo fato, né, da guerrilha, da violência, né, a ONU vai acabar legitimando aí a presença militar aí da Indonésia, principalmente no período de Guerra Fria. Pode ser que talvez a China proteste, pode ser que talvez Cuba proteste e tente mandar alguns ali infiltrados, né? Pode ser que a União Soviética proteste também, né? E outros grupos, né, ali, guerrilheiros ali, talvez das Filipinas protestem também, né? O Vietnã poderia ser o Vietnã e o Laos poderiam ser voz ativa também, mas não acho que isso geraria resultados. Talvez uma sanção econômica aqui ou ali por parte contra a Indonésia, mas eu não acho que seria algo significativo a ponto de atrapalhar a economia da Indonésia. E beleza, de 88 a 98, aqui nós temos dois finais com a desocupação da Indonésia, tá? O primeiro final, não sei se pode ser considerado final canônico, é que de 88 a 98, né, Jakarta vai preparando um terreno, né, vai preparando partidos aí justamente, né, para que assim que eles desocupassem o país, eles fariam do Timor-Leste um estado tampão, né, um estado fantoche, semelhante a algo Rússia, Belarus, Ossétia do Sul, enfim. Abcásia, eu acho que é Abcásia, né? O cantinho ali da Geórgia, me perdoem se eu estiver errado. Então, eles basicamente poderiam, sim, né, estabelecer governos fantoches aí ao redor dele, né? A Indonésia poderia fazer isso, né? E isso basicamente, ok, né, de 98 a 2010,
Minto. De 2000, né, que ocorreriam as primeiras eleições, né, que obviamente cairia um partido para a Indonésia. E de 2008 a 2010, provavelmente sim, rolariam insurgências, rolariam guerrilhas. E isso não seria uma guerra total, mas seria tipo algo meio constante, algo que tipo em cidades mais isoladas e no meio da selva ali, né, a guerrilha ali poderia tá todo vapor. Inclusive a própria Indonésia poderia de certa forma aí ocupar algumas regiões, né, justamente para fazer uma certa proteção ao Timor-Leste. Então, meio que, ok, né? E isso poderia desencadear alguma treta. De 2011, eu acredito que até 2016, 2017, tanto o partido que estava ali no poder quanto os guerrilheiros poderiam começar a trabalhar num processo de paz, né? Poderiam começar a meio que pensar numa redemocratização, mas obviamente, né, a criação dos partidos seriam partidos fichinhas, seriam partidos fantasmas ali, né? Só para dizer que existe uma falsa oposição, porque os partidos ali que sempre iriam ganhar iam ser sempre aqueles ali pró-Jacarta, né, pró-Indonésia. Então, meio que, ok, esse é o final 1. Já o final 2 é o seguinte, também não sei qual é o canônico aqui. O final 2 é que depois da desocupação militar da Indonésia, né, eles começam a ver a UDT como um partido fraco, a direita como um partido, como uma ideologia que entrega ali o território, que abre as portas para o estrangeiro, né? Então, a partir de 2000, 2003 por aí, eles acabam dando um golpe de estado na UDT, né? E eles acabam assumindo aí o poder. Só que aconteceria o inverso, teria mais ou menos que uma guerrilha nacionalista, né? Porque eles meio que já foram acostumados aí a combater a esquerda, a combater o comunismo. Então, no caso, as guerrilhas nacionalistas ou anticomunistas é que seriam guerrilhas marginalizadas. E com isso, né, a Indonésia vendo o Timor-Leste como um lugar completamente instável, né, a Indonésia poderia ocupar militarmente, né, as fronteiras, os estados ali que fazem fronteiras ali com a Indonésia, ou então metade desses estados, né? E com isso poderia, né, acontecer duas coisas aqui. Vamos criar duas vertentes nesses finais. A Indonésia acaba fazendo desses estados ocupados como estados tampões, né, criando falsas repúblicas, novos países, digamos assim, que obviamente seriam pró-Indonésia, que deixariam os militares indonésios ficarem lá. Ou então, a Indonésia iria invadir esses lugares, iria ocupar durante um período e provavelmente iria anexar. Ou então, o terceiro final, né, que ou a Indonésia poderia invadir esses lugares, né, e eventualmente poderia, tipo, fazer o que a Rússia faz ali no leste da Ucrânia em relação a Donbás, né? Ficar ali e depois e tentar ir expandindo ali com o tempo. Mas, né, retornando ali para o final 1, eu acredito que depois aí de 2017 até atualmente, né, por mais que tivesse um acordo de paz e tal, as guerrilhas aí ainda iriam existir, mas seriam aí de bem baixa intensidade. Eles iriam manter algumas guerrilhas só para dizer que necessita ali, né, a Indonésia manter ali só para dizer que necessita deles e que o partido pró-Indonésia meio que iria manter essas guerrilhas também, né, para falar que a esquerda é radical, a esquerda é assassina e por isso precisamos manter a amizade com os nossos vizinhos, pois eles não nos dão suporte, eles impedem a China de mandar coisa, Cuba, eles podem inventar aí qualquer país, né? Ou então o segundo final, né, que basicamente seria um Timor-Leste completamente instável, né? Eventualmente tendo uma pancadaria violenta ou então de tempos em tempos meio que os territórios congelarem. Aí eles retornam, mais ou menos igual a Guerra Civil da Síria, por exemplo, né? E também outras tribos, né, nesse segundo final, outros povos, né,
que não se identificassem nem com indonésios, nem com timorenhos, nem com esquerda, nem com direita, pudessem acabar reivindicando ali seu pedaço de terra e com isso criando mais e mais facções e deixando o Timor-Leste bem instável, né? E obviamente a Indonésia, né, já ia ter as suas fronteiras garantidas, então estava tudo certo. Mas enfim, essa foi a teoria, né? E se a UDT tivesse chegado no poder, comentem aí o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Comentem aí a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço. Comentem qual final vocês acham que é o verdadeiro, o primeiro ou o segundo. Acrescentem o que vocês quiserem. Beleza? Eu estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar, por favor, só dê aquele crédito. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de ver as teorias tanto do card quanto da descrição. Quem puder dar aquele apoio também, eu agradeço. Me siga nas minhas redes sociais, Insta, Discord, vou deixar todas elas aqui na descrição também. Curte, compartilha, se inscreve, passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua ou com uma pessoa que se identifica. Espero que vocês tenham gostado. Falou e fui!